Estamos a alimentar uma desconfiança que efetivamente poderá surgir a qualquer altura. E ela começa mesmo antes dos jogos começarem. Frisei aqui o facto do Porto B, a Cova da Piedade. É igual, não pode, esta gente que efetivamente hoje é responsável por questões de arbitragem, o Fernando Gomes, Presidente da Federação, tem que chamá-los à atenção. São renumerados principescamente. Quem foi o árbitro do Porto B? Diz? Quem foi o árbitro do Porto B com a Cova da Piedade? O Sérgio sabe. Fábio Melo. O Sérgio sabe que efetivamente foi um péssimo VAR. Fábio Melo. Foi um péssimo VAR. E ajudou o Porto? Era um árbitro, não merecia, por uma questão de segurança, não devia ter sido nomeado para aquele jogo. Uma questão de segurança, para que não se alimentasse qualquer tipo de desconfiança, e essa é uma realidade. E essa foi uma realidade, infelizmente. Bom, estava a falar dos dois jogos, estava a dar dois exemplos, este jogo do Sporting com o Nacional e um outro exemplo no outro campeonato, neste caso do jogo entre o Porto B e a Cova da Piedade. Factos concretos. Eu por acaso vi o jogo. Factos concretos. O que é que aconteceu no Porto Cova da Piedade? Factos concretos. Olha, um árbitro que não viu dois penaltis como VAR, com as câmaras de televisão, e depois viu duas penaltis num jogo sem VAR. E não foram penaltis? Não sei, não vi. Não, eu vi o jogo e digo-te a ti que foram penaltis. Digo-te a ti que foram penaltis. Eu vi o jogo. Aquilo que estou a dizer é que seria bom que evitar certas nomeações... Isso eu concordo contigo. As nomeações é a maior vergonha que há. Concordo contigo totalmente. Totalmente. Mas sobre todas as equipas, e concordo contigo, é tudo mal feito ou é propositado. Em relação ao jogo está instalada a desconfiança. O Sporting tem motivos de muita queixa neste jogo. Muita queixa. O Sporting foi altamente prejudicado neste jogo. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Há dois penaltis que são flagrantes e o outro, tenho dúvidas, mas até inclino mais também que sejam 3 penaltis. Foi altamente prejudicado, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mariana, o que está aqui em causa são as nomeações. É a desconfiança que levanta, mesmo antes dos jogos começarem. Otávio, está bem, mas uma nomeação pode gerar alguma desconfiança e depois não é uma, são muitas. E depois não haver grandes casos de arbitragem durante o jogo, não é? Uma coisa não implica a outra. Não se pode, e disse desde o início, não se pode atribuir à Liga, e é atribuída facilmente, responsabilidades onde não tem responsabilidades nenhumas. O Conselho de Arbitragem faz e é um órgão da Federação Portuguesa de Futebol. E são as nomeações, são as classificações. Concordo também com o Otávio. Concordo contigo que estás a dizer. Mariana, e na justiça o chefe é que manda, a Federação é que manda. Mariana, concordo contigo. E na justiça a mesma coisa. Na disciplina e justiça é a mesma coisa. E só neste momento... aquilo que traz ao futebol o maior clima de desconfiança. A nossa discussão aqui, o que alimenta a controvérsia no futebol emana destes dois órgãos. E a falta... Mariana, não podemos esquecer, e se formos àquilo que é uma realidade, não se pode nem se deve deixar instalar desconfiança. E ela está nas nomeações. E vai aumentar, Mariana. Que existe desconfiança e polémica em torno da arbitragem, sobre isso não há qualquer tipo de dúvidas. Há muitas críticas também às nomeações, por isso é que também fizemos um pouco a antevisão da nomeação para o Clássico. Mas sobre este último jogo do Sporting, concordas que tem razão de queixa o Sporting neste jogo com o Nacional? Sim, eu acho que sim. Principalmente... Que eu me lembro, acho que há um penalti claríssimo. Já lá vamos, não sei se vamos ver imagens ou não, mas hoje não podemos mostrar imagens, não podemos. Mas há um penalti e eu recordo-me de uma situação com o Paulinho. O Paulinho vai, logo aos 7 minutos. Toca na bola e o defesa vai aliviar a bola, mas dá-lhe no gêmeo e eu acho que esses lances é para penalti, mas de qualquer maneira passou em claro. Mas, Mariana, se nós olharmos a tudo aquilo que tem acontecido este ano... Mas é o VAR, desculpa te interromper, mas isto eu acho que o programa é giro. Se nós intercalarmos isto, e temos que falar. A Mariana, quando tiver que mandar, tem todo o poder de dizer: cala-te! Acabou! Não direi dessa forma, mas... Não direi dessa forma, mas... Mas podes dizer dessa forma que eu não tomo mal, nem a peixe. Mas sabes o que é mais interessante, ao fim e ao cabo, nestas situações? É que nós estamos em casa, sentados no sofá, e às vezes a primeira imagem que nós vemos dizemos assim, atenção que está ali um toque, de certeza. Vamos ver a repetição. Absolutamente. Vemos a repetição e dizemos assim, há um toque. Só pelo movimento, tu dizes assim, há um toque. Quem jogou a bola. E depois vês 3 repetições, 4 repetições, 5 repetições, e vês os toques,
ou vês o lance de dar uma cotovelada, ou uma falta clara, não é? Uma falta clara, e tu dizes assim, espera aí que o árbitro vai parar o jogo, vai ouvir e vai marcar. E nada. E passa. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E nós dizemos assim, nós estamos em casa a ver o jogo. Mas eu quando estou a falar disto, nós estamos a falar de variedíssimos jogos esta temporada. E nós dizemos assim, mas o que é que se passa? Mas o que é que se passa? É que nós não queremos acreditar. Sinceramente, Mariana, este ano tem sido tão grave estas situações que é. Nós não queremos acreditar que, muitas vezes, o erro seja profissional. Porque as pessoas podem falhar profissionalmente. Agora, quando tu começas a imaginar ou começas a colocar na cabeça que os erros são propositados, isso é que se torna grave. Muito grave. Quando nós começamos a pensar que já não são erros profissionais, mas que são erros propositados, e quando se começa a criar a suspeição no ar, isso é que é grave. E é isso é que tem andado a corroer a cabeça das pessoas, dos dirigentes desportivos e dos clubes. Que nós já chegamos à conclusão que, conforme as nomeações para certos jogos, conforme VARs e árbitros que vão apitar certos jogos, o que é que está a acontecer? As falhas são profissionais, e atenção, todos nós falhamos profissionalmente como jogadores de futebol. Não tem a ver. A falha existe. Ou são erros propositados. E esta é que é a questão que fica no ar, e isso é horrível. E achas que é legítimo da parte dos clubes que coloquem essa questão neste momento? Mariana, hoje em dia, sinceramente, tudo é legítimo. O VAR veio piorar a dúvida no futebol. O VAR veio piorar. Claro. Eu pensei que ia melhorar e muito. E veio piorar. Eu pensei, mas veio piorar. Porque há erros que eu desculpo a um árbitro, como o offside por 2 milímetros, como aconteceu, ou 2 centímetros, como aconteceu com o Sport, os 10 centímetros com o Porto, como já aconteceu com o Benfica e com outras equipas. Isso eu desculpo ao árbitro, era o que faltava se não desculpasse. Agora, o VAR tem situações em que não há dúvidas absolutamente nenhuma e ele passa em branco, põe uma esponja e acabou para o lado que lhe interessa. Rodolfo, todas as jornadas, Mariana, e tu estás aqui connosco, todas as jornadas nós falamos de erros claríssimos. Não são erros pontuais, são claríssimos. Nós falámos do erro do miúdo do Francisco Conceição, que é um penalti no Futebol Clube do Porto, é um penalti claríssimo. Falamos aqui do Sporting. Falamos de erros que ocorrem com o Benfica. Nós estamos a falar dos 3 grandes, atenção. Pois, agora imagina os outros. Fora os outros, que nós também vimos, eu também vejo o futebol. Equipas das outras divisões. O Farense, por exemplo, este ano é capaz de descer divisão. Eu não estou a dizer que vai descer, mas o grande culpado é a arbitragem. Vários não erros. É o Farense, os jogadores de Farense. E depois dizem assim, os comentadores desportivos alimentam a polémica. Não! Nós comentamos as barbaridades do que estas pessoas andam a fazer. E que não estão a ajudar em nada, nem a Federação Portuguesa, que tem investido milhares para ajudar os árbitros, não estão a ajudar os árbitros, os VARs, e não ajudam-nos a nós, que estamos aqui a comentar e apelamos à verdade desportiva. As críticas existem em todas as épocas, Sérgio. Esta em particular, achas que há uma diferença nesse sentido? Têm sido cometidos mais erros por parte das equipas de arbitragem e de videoarbitragem? Por exemplo, o balanço que o Conselho de Arbitragem faz neste momento é negativo? Eu gosto de ser a defensor dos árbitros, não é? E normalmente quem me conhece sabe que procuro me colocar no lugar deles, mas de facto a arbitragem de ontem, a primeira parte de ontem do Sporting Nacional foi algo inenarrável, indescritível. São erros a mais num jogo para que se possa tolerar. Isto é, tem que haver um castigo para os árbitros. Sérgio, desculpa interromper. Disseste isso no Porto, desculpa lá, não, que eu se calhar ainda não foi sobre o Portimonense Porto. Ainda não falei sobre Disseste isso no Portimonense Porto? O jogo foi na segunda-feira, não foi, Rodolfo? Ou foi no meio da semana? Não sei que nós não falamos. Deve ter sido em qualquer... Eu não estive aqui no Portimonense Porto, pois não? Não. Foi depois, no Moreirense Porto. Foi depois de estarmos aqui no programa. Foi no Sérgio. Moreirense Porto. No Moreirense Porto também houve sobre esse ainda não falamos, mas ainda vamos falar. Ok, Sérgio. Sim, não, eu estou a dizer aqui... O que tu dizes aqui, tenho a certeza, também dizes do Porto. Portimonense, não, no Moreirense Porto também houve, na minha opinião, pelo menos um penalti. Sérgio, eu sei que tu és uma pessoa correta e também sei que muitas vezes trazes a capa do Batman e acabas por defender os árbitros. A gente já percebeu isso. Nós também não estamos aqui para linchar ninguém. Sinceramente. E eu respeito os árbitros. Atenção, que isto fique claro. Eu respeito os árbitros. Agora, os erros são claríssimos. Ou seja, ontem nos primeiros 20 minutos de jogo houve para aí 30 faltas.
Sim, 30 faltas. É um jogo que é uma gestão horrível da parte do árbitro. Pronto, tem erros 30 gravíssimos. faltas, sem amarelos. Tem erros gravíssimos, sim. nada. O lance do Paulinho é um erro gravíssimo. O lance do não vermelho ao Pedrão por falta sobre o Nuno Santos é gravíssimo, na minha opinião também. Portanto, acho que há demasiados erros gravíssimos naquele jogo. Mas, voltando à pergunta que a Mariana me faz, eu muitas vezes creio que é uma questão de percepção. Eu tenho a impressão, e é uma sensação que eu tenho, que há um ano, quando estávamos aqui nas últimas jornadas, a conversa era parecida. Há 2 anos, lembro do ano em que o Benfica foi campeão, em 2019, também havia muito em cada jornada havia sempre polémica à volta da arbitragem. Há aqui uma questão que é, e isto faz um bocadinho a defesa dos árbitros, dentro do que é possível. Há pouco o Rodolfo perguntava qual é a intenção dos árbitros, o que é que eles querem beneficiar. Na semana passada vamos voltar a essa questão, Sérgio, e vamos também ter a reação do Rodolfo relativamente ao jogo em Moreira de Cónegos, mas agora tenho mesmo de interromper, Sérgio, porque temos mesmo de fazer uma curta pausa, mas já voltamos. Até já. Ao exclusivo da CMTV, Artur Soares Dias e João Pinheiro são os 2 árbitros com mais hipóteses de dirigir o Benfica-Porto da próxima quinta-feira. Tiago Martins também pode ser o escolhido, mas esse é um cenário menos provável. A decisão só é conhecida na terça-feira. O Conselho de Arbitragem quer optar pelas escolhas mais seguras, isto porque Artur Soares Dias, como árbitro, e João Pinheiro, como vídeo-árbitro, foram os 2 nomeados para estar no Campeonato da Europa. É também por isso que Tiago Martins surge como uma escolha mais improvável. A agressão de Pedro Pinho a um jornalista criou mal-estar na SAD do Futebol Clube de Porto. O empresário não faz parte da estrutura portista, mas é considerado como se fosse o número 2 da SAD, um braço direito de Pinto da Costa. O incidente que aconteceu depois do jogo frente ao Moreirense criou uma divisão na estrutura portista. Fonte do Futebol Clube do Porto disse ao Correio da Manhã não entender a tamanha influência de Pedro Pinho junto de Pinto da Costa. O empresário vai regularmente aos escritórios da SAD e está muito próximo dos jogadores. Além disso, é o representante de Diogo Leite. Pedro Pinho foi também responsável por alguns negócios que envolveram jogadores agenciados por Jorge Mendes. Pinto da Costa não viu qualquer agressão em Moreira de Cónegos. O presidente do Porto diz que assistiu apenas a alguma confusão. Vamos ver as declarações de Pinto da Costa, enquanto vemos também as imagens daquilo que aconteceu na noite da passada segunda-feira. Não, eu não fui lá naquele momento, eu ia para cima, não ia em direção, unicamente disseram-me que estavam a filmar, eu queria saber o que é que queriam e limitei-me calmamente, até depois vi nas imagens, estou com as mãos nos bolsos, perguntei se havia algum problema, disseram-me que não, eu vim-me embora. E o que é que se apercebeu naquele momento do que estava a acontecer ao lado? Apercebi-me depois que havia uma confusão e depois verifiquei que era o Sr. Pedro Pinho que estava a querer, aquilo que eu vi foi o Sr. Pedro Pinho a querer tirar a câmara e a tapar a câmara ao repórter de imagem que lá estava, que julgo que era de TVI, segundo me disseram. Mas e qual é que é a posição do Futebol Clube do Porto relativamente ao que aconteceu ao repórter de imagem da TVI, que foi protagonizado pelo empresário Pedro Pinho? A posição do Futebol Clube do Porto em relação a qualquer ato de agressividade, e repare, eu não vi nenhuma agressão, nem vi ainda nenhuma imagem em que se veja o Pedro Pinho a agredir seja quem for. Aquilo que eu vejo e que vi na altura era o Pedro Pinho a querer tirar a máquina e a tapar para não deixar filmar. Não estou a dizer que houve ou que não houve. Eu não vi, nem vi ainda nenhuma imagem em que se veja o Sr. Pedro Pinho a agredir aquele senhor. Portanto, isso fique já esclarecido. Agora, qualquer ato de violência, o Futebol Clube do Porto e eu, particularmente, rejeito, censuro e não posso aceitar. Com base nas imagens que vimos, Rodolfo, Pinto Costa pode dizer que não viu nenhuma agressão? Ora bem, nós vimos, e para já eu quero dizer antes, que é para depois não virem aqui as aves agoirentas e andarem assim à volta de mim, que eu aqui não posso pegar numa caçadeira e acertar-lhes. O que eu vou dizer é que o Pedro Pinho, se estiver aqui dentro, que vá preso e acabou. Portanto, agora, quero dizer aqui 2 ou 3 coisas, vais deixar-me dizer, eu apontei, se calhar, olha, ele está a ler, tenho que ler, porque já tenho a idade que tenho e quero dizer tudo direitinho.
Eu vou dar aqui vários casos em que o clube, e depois vou ao Pedro Pinho, que eu não fiz de nada, em que os clubes, para mim, não têm culpa absolutamente e casos gravíssimos. Jorge Jesus agrediu um polícia quando era treinador do Benfica. O Benfica tem alguma culpa? De um ato do seu treinador ou de um ato de um jogador, ele tem que ser punido. O Jorge Jesus tinha que ser punido. Vou-te corrigir, ele não agrediu. Não, agrediu que eu vi. Não, ele não agrediu. Ele desviou o polícia para não bater no adepto. É mentira o que estás a dizer. Ele desviou o polícia para não bater no adepto do Benfica. Mostra aí. Ele faz isto e faz agredir. Então vais dizer que o Pinho também não agrediu. Como? Vais dizer que o Pinho não agrediu. Desviou o polícia. Vais dizer que o Pinho não agrediu. Não desviou, é desviou. mentira o que estás a dizer. Calado, é mentira o que estás a dizer. Mas olha, espera aí, tu vais buscar... Vou buscar e vais ouvir. Também és agora advogado de defesa. Vais ouvir. Eu não tenho como advogado de defesa. Eu quero lá saber do Pedro Pinho. É para lá que eu durmo melhor, é se o Pedro Pinho for dentro ou se não for tudo dentro. bem, tudo bem. Vais ouvir o que eu tenho para dizer. E estás a defender o clube. O clube. Estou a defender os clubes. Estou a dizer aqui que o Jorge Jesus fez isto ou um polícia podia ir preso. Mas é os clubes. O Benfica não tem culpa. Sim, os clubes. Estou a defender. Um adepto do Benfica matou um adepto do Sporting com very light. O Benfica tem culpa disto? Não tem. Um adepto do Benfica matou um adepto do Sporting passando-lhe com o carro por cima. O Benfica tem culpa disto? Não tem. Um adepto do Benfica bateu num jornalista da SIC, que foi o Rui Santos. Entrou lá e bateu no Rui Santos e não sei o que, não sei o que mais. O Benfica tem culpa disto? Não tem. Um adepto do Benfica à cabeçada partiu os dentes ao croado. O Benfica tem culpa disto? Não tem. Tem. E quando estou a dizer isto, são pessoas malucas, pessoas incontroláveis. Também agrediram o Pedro Proença no Colombo também. É o que eu te estou a dizer. Acho que também agrediram o nosso amigo Bebé. Um adepto do Benfica, Sporting Benfica, acho eu também. Agrediu o Pedro Proença, deu-lhe cabo dos dentes todos. O Benfica tem culpa? Não tem. O ataque em Alcochete, o Sporting tem alguma culpa? O Sporting Clube? Não tem. Não tem. E agora vou perguntar aqui ao Sérgio Cristinas uma coisa que para mim faz uma... Cretinas. Desculpa lá, tens um nome muito bonito, pá, mas é difícil de dizer, às vezes. Tem dias. Olha, vou-te dizer uma coisa. O Cristiano Ronaldo, quando um jornalista da CMTV, que estava a entrevistá-lo, e ele tirou o microfone e atirou para o lago ou para o rio, estás recordado disso? Em 2016, sim. A no Basto encontrou o microfone. Isto foi um atentado à liberdade da imprensa, ou não? Claramente. Pronto. E é considerado crime público. Por acaso não sei se essa parte neste caso... Tenho a certeza... O atentado à liberdade de imprensa também não estou certa. A agressão ao jornalista é um... Não, isso pelas leis não sei. Pegou, tirou... Isto é considerado uma agressão ou não? Isto do Cristiano Ronaldo fez e que ninguém, passado um dia, não se passou nada, tirando o Correio da Manhã, que sim senhora, e não sei o quê, não sei o que mais. Mas passado um dia não se passou nada. O Cristiano Ronaldo fez isto ou não fez? Fez. O que é que se passou? Ele bateu, é isso que eu quero saber. Consideras isto de tirar com agressividade o microfone, atirá-lo para a água, é agressão ou não é agressão? É isto que eu estou a perguntar. Não estou a dizer se é ou não. Se aquilo que o Ronaldo fez foi crime ou não foi, nem quero fazer de advogado do diabo. Há uma diferença entre os dois casos clara. Aquilo que foi dado, conseguimos ver no caso de Pedro Pinho, no caso de Cristiano Ronaldo. Falam do... Olha, ando aqui há muitos anos, ou seja, ando aqui há muitos anos e tu não vais com outra conversa para desviares esta. Tu tens que me responder se quiseres, diretamente à pergunta que eu te faço. É agressão do Cristiano Ronaldo considerado ou não? E vai apanhar os foguetes, vá. É para tirar os foguetes e vai buscar as caras. Eu estou a tentar responder, não me deixes falar. Eu deixo-te falar, mas tu já vens com o Pinho. O Pinho vamos falar a seguir. Eu estou a tentar comparar as coisas. O Cristiano Ronaldo não se agarrou a nenhum jornalista, não apertou o jornalista, não abraçou o jornalista para lhe tirar o microfone. Simplesmente tirou das mãos o microfone. E agora imagina que o jornalista não deixa tirar o microfone. Imagina que o jornalista é um tipo... Por exemplo, eu jornalista com o telefone e o Cristiano Ronaldo a tirar o telefone a mim. Muito fértil. O Cristiano a tirar o telefone a mim. O microfone. Não é? Eu posso imaginar muitas coisas, que eu tenho uma imaginação muito fértil. Não, mas é que é o Cristiano Ronaldo, vamos suavizar, já não há problemas, é o senhor Cristiano Ronaldo, a figura das figuras, e é a maior figura do futebol português de todos os tempos,
Mas ele fez isto. O que é que vocês, jornalistas, o que é que vocês fizeram para que Cristiano Ronaldo fosse castigado nesta situação? Zero. Bola, como diz o outro. Zero. Bola. Agora, o Pinho, o que fez a este jornalista, foi pena o jornalista não ter mais calfeira do que ele e dar-lhe ali, virar o bico ao prego. Porque eu digo-te uma coisa, é inadmissível o que o Pedro Pinho fez. Inadmissível e deve ser castigado severamente. É a minha opinião, como todas as pessoas que reagem desta maneira devem ser castigadas severamente. E em relação aos casos que aqui recordaste, há aqui uma questão que tem a ver com a presença de dirigentes do Porto que presenciaram aquilo que aconteceu, além da proximidade deste empresário com a estrutura do Porto, mas eu estou a dizer... há aqui esta diferença clara, não é? Há a presença de dirigentes do Porto agora bem, que presenciaram aquilo que aconteceu. Portanto, ele é um mero... E Pinto da Costa, que lá estava, na tua opinião, devia ou não ter-se demarcado de forma clara do comportamento de Pedro Pinho? Eu, em primeiro lugar, acho que o Presidente, com os 38 anos que tem, portanto, estamos a ver ao contrário, mas aos 38 anos, devia ter dado um salto de karaté, pôr-se no meio, imaginar que o Pedro Pinho ia fazer. Deixa-me seguir o meu raciocínio. Estou a falar sobre a reação. Pedro Pinho metia-se lá no meio e relhava. O que eu acho é que o Presidente do Porto tem que dizer, ele, Presidente do Porto, tem que falar naquilo que viu. Eu acho que houve agressão, porque quando se agarra e quando se faz isto, houve agressão, mas se calhar para o Presidente do Porto, a agressão é dar um soco, dar uma cabeçada, dar-lhe um pontapé, empurrá-lo. Portanto, isso nós não vimos a fazer, não é? Nós não vimos a fazer, mas eu considero quando uma pessoa agarra outra e que está ali a estrebuchar que é uma agressão. Agora, e eu não estou aqui a simplificar nada, porque eu não sou como alguns que vêm para aqui e nem é carne, nem é peixe. Não. O que eu acho é que o Presidente devia, como viu, eu, como ser humano, como homem, devia ter dito: eu não concordo, não aceito, o Pedro Pinho é meu amigo, mas esteve muito mal e deve de cumprir com aquilo que tem que ser cumprido através das leis. Ok. Não pode pedir desculpa, na minha opinião, pelo Futebol Clube do Porto, porque ele não é nada ao Futebol Clube do Porto. Mas o Vítor Bahia meteu os pés pelas mãos porque vem com o Futebol Clube do Porto a pedir desculpa, e o Futebol Clube do Porto não tem que pedir desculpa por um adepto amigo. Mas esse pedido via telefone, pelas informações que há, foi feito não só por Vítor Bahia, mas também por Pinto da Costa. Pinto da Costa, exatamente. Via telefone. Errado. O Vítor Bahia e o Presidente se pediram desculpas pelo Futebol Clube do Porto, na minha ótica, atenção, que eu posso estar totalmente errado. Eu posso estar aqui a dizer uma coisa que daqui a pouco tudo vem sobre mim e eu não fico como o coitadinho que nunca fiquei na minha vida. As informações que há é que foi feito um pedido de desculpas não tem culpa nenhuma. E Pinto da Costa explicou que Pedro Pinho não estava na comitiva do Porto porque o convite tinha sido dado e é um amigo do Presidente, é um adepto do Futebol Clube do Porto, fervoroso, é uma pessoa que gosta de futebol, teve um ato irrefletido, mas ele não representa absolutamente no Porto. O clube, o Porto, o Vítor Bahia, de quem nós todos temos um apreço, e já aparece o outro quando vão atacar o Jesus. Dizem que ele é o maior treinador, o maior de todos os mundos, e depois vão para cima do Jesus. E o Jesus é, na realidade, isto, e vão para cima do Jesus. Não. O Vítor Bahia meteu os pés pelas mãos. O Porto não tem nada a ver com isto. Pode ser feita, José Cláudio, uma separação total entre o Futebol Clube do Porto e este episódio. Senão aqui estes tinham de ser presos. Já o Benfica tinha que levar com isto tudo. E o Sporting... Vamos ver uma coisa. Uma coisa é nós estarmos a colocar uma instituição e um clube. Certo? E as pessoas que o representam são uma coisa completamente diferente, certo? Isso é a mesma coisa que o Benfica, enquanto instituição, é o Benfica, e os dirigentes são os dirigentes que passam pelo clube. A instituição fica, a instituição é o principal. E o Futebol Clube do Porto, obviamente, não pode ser identificado com este tipo de situações. Agora, há uma coisa que nós podemos dizer. Até pode expulsá-lo de sócio, claro, por exemplo, que nós podemos dizer. Mas não tem que pedir desculpa. Independentemente de se chamar Pedro Pinho, João, Alfredo, seja o que for, há uma coisa que nós temos que, e nós todos vimos, que é o Presidente do Futebol Clube do Porto está presente, está a 2 metros da situação, viu o que é que se passou. Aliás, foi ele o primeiro a falar com o repórter de imagem, viu o que é que se passou. Não foi com o repórter agredido, foi com o outro repórter que estava mais à frente. Sim. Viu o que é que se passou, nós ouvimos toda a situação. Aliás, há duas câmaras
no estádio do Moreirense que estão a focar para aquele Aquelas local. estão em cima, Sim. vocês mostraram, Claro. mas porquê é que não apareceram essas Claro. imagens? Que eu estava a ver o programa e disse, porreiro, vamos ver tudo. Claro. Mas depois a CMTV disse, vamos, temos novas imagens, mas nunca mais apareceram. Não dissemos que tínhamos novas imagens. Aquilo que dissemos é que há câmaras de videovigilância e que aquelas Estavam imagens, apontadas se para as o local. câmaras estiverem A funcionar. Havia novas imagens. que E porquê aquelas que não imagens aparecem essas imagens? podem ser utilizadas. Mas não vão aparecer, pois não? Pois, não sei, se calhar tem que haver coragem. Se calhar tem que haver coragem. Que venha essa Nós, coragem. nós claro, tivermos que venha acesso a essa elas, coragem. obviamente vamos mostrar. Isso eu não é? concordo, que venha essa coragem. Mas agora há aqui uma situação que é, o Rodolfo falou do Vítor. Pois eu tenho uma opinião contrária. Diferente. E Eu tens acho todo que o direito disso. eu acho que o Vítor, devido à pessoa que é, acho que teve uma atitude muito nobre. Ele, enquanto Era ali sobre a representante- presença das câmaras que estavam a falar também, as câmaras de videovigilância. Ele, enquanto representante do Futebol Clube do Porto e tendo estado presente no local e tendo visto aquilo que se passou, ele achou por bem, enquanto uma pessoa que é importante na nação portista, achou por bem fazer o telefonema e desculpar-se em nome do Futebol Clube do Porto. Aliás, Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas é a tua opinião. Jorge Nuno Pinto da Aceito. Costa. Inclusivamente, os médicos do Porto assistiram a este jornalista no lugar. Claro. No local. Deram Claro. assistência médica a este jornalista. Claro. Aliás, Jorge Nuno Pinto da Então, Costa. tem que ser testemunhas a favorecer os jornalistas, Claro. os médicos Jorge do Nuno Pinto da Porto. Costa. Se é verdade isto que estão a dizer, os médicos do Porto têm que ser Jorge Nuno testemunhas Pinto da para Costa. verdade. Jorge Nuno Pinto da Costa acabou por fazer o mesmo. Aliás, Está errado. Mas aliás, tu tens uma opinião diferente. sim, eu posso estar errado, mas acho que foram comprovadas duas situações no corpo do jornalista que veem que realmente houve agressões. Pronto. Nós não sabemos. Preso, Pedro Pinho, preso. Aquilo que nós sabemos preso. é aquilo que nós ouvimos. É aquilo que nós ouvimos. Agora, há aqui uma situação que nós não podemos fugir, que é quando estão presentes dirigentes de um clube e que veem este tipo de situações, o Vítor tomou a atitude que tinha que tomar, o presidente do Futebol Clube do Porto depois mais Tu tarde... achas isso? Não, mas o presidente do Futebol Clube do Porto também Mas fez o não tens mesmo. nem o presidente, Aquilo que eu acho. nem o Vítor Bahia podem falar em relação ao Porto. Então, mas vamos ver Não uma pode. coisa. Então, mas não há aqui um contrassenso. Então, se o Presidente diz que não viu nenhuma agressão, como é que depois vem pedir desculpa em nome do Futebol Clube do Porto em relação ao que se passou? Isso deixa-lhe perguntar a ele, como é lógico. Pronto. Não é? Isso deixa-lhe perguntar a Isso ele. é a mesma coisa que eu te digo a ti. O que eu estou a Quer dizer dizer, é tu que não- Oh, Rodolfo, ele peraí. não representa Tá bem, mas nada do espera aí. Futebol Clube do Porto. Tu não viste, imagina uma coisa, tu não viste uma agressão. Como é que depois tu vens pedir desculpa por aquilo que se passou se não viste nenhuma agressão? Esse é um problema, mas há uma coisa que eu estou a dizer. O que é que tem o Presidente do Porto e o Vítor Bahia de pedir desculpa? Porquê? Porque eles, enquanto representantes do Futebol Clube do Porto, se algo se passou nas barbas deles, eles sentiram E tem que pedir necessidade. desculpa porquê? Porque o Futebol Clube do Porto é um clube enorme. O Presidente do Porto tem alguma culpa? Eu agora se debater a ti, a CMTV, o Mas é diferente. a CMTV tem alguma coisa a ver com Mas isto? espera aí, mas tu não és Ou a dirigente, Mariana? mas tu não és dirigente do Futebol Clube do Porto. Mas o que é que o que é que o tipo é ao Futebol Clube do Porto? Zero. Ganha dinheiro com o Porto, ganha dinheiro. Tu tiveste a enumerar várias situações. Ganha dinheiro Agora com o eu Porto. vou-te enumerar outras, que é o Moreirense, não é? Veio dizer que realmente este senhor tinha entrado. Eu não conhecia o Pedro Pinho, juro-te, eu não sabia que Eu tive 2, 3 vezes com o Pedro não sabia. Pinho. 2, 3 vezes. E uma foi até numa noite de fados. vê lá algumas tu, aqui em Lisboa. algumas informações que eu tenho dizem que não é só empresário Diogo Leite, mas tem opção de venda também sobre vários jogadores do Futebol Clube do Porto, certo? Ou seja, tem, que é verdade. Participou em Acho que é vários verdade. negócios pronto, do e Porto. tem Tem opções, negócios e com tem o Porto. opções de venda sobre vários jogadores também do Futebol Clube É do Porto. verdade. Pronto. Ou seja, é um empresário que trabalha muito bem, é um grande profissional, por aquilo que eu sei, porque faz imensos negócios e principalmente também no Futebol Clube do Porto. Tudo bem, até aí tudo bem. Pronto. E ganha o dele, E e a pronto. nível profissional nada está em causa. Aquilo que está em causa é a situação. E a situação é assim. O Rodolfo diz que é uma pessoa que não está ligada ao Futebol Clube do Porto. Então vamos ver uma coisa. Quem é que pagou o teste de Covid para estar ao pé dos jogadores a 2 metros dos jogadores? Quando os jogadores ainda estão no recinto... Foi o Porto que pagou o teste No de Covid. campo. Ele não tem dinheiro, coitadinho, para Não, pagar mas não o é teste de isso, Covid. mas não é isso. Então, Vamos a ver uma coisa. Se todas as pessoas que estão nos estádios, se todas as pessoas que estão perto dos jogadores têm que ser testados antes dos jogos, neste caso... como é que tu vês um jogador do Futebol Clube do Porto está sentado no neste chão, caso- se ele está a falar com o doutor Neste caso, Engenheiro estás a Gonçalves... usar, tens de pedir Espera. ao Presidente do Mas não é isso, Moreirense. Rodolfo. Se está a falar com o doutor Engenheiro Gonçalves e se está um jogador do Futebol Clube do Porto a 2 metros... Em princípio, Pronto, tem ou apanhou ou tem o teste. tem que pelo menos ter Concordo demonstrado contigo. o teste de Covid, certo? Porque senão não Concordo. podia estar ali naquela Concordo situação. contigo. Muito Pronto. bem, muito bem. Outra- Tudo o que é
clarinho como tu estás a falar. É verdade, tem que estar ali. Estás a lançar só a questão ou tens informação de que foi o Porto quem pagou o teste de Não Covid? sei. De certeza absoluta, ele é pobrezinho, mas é assim, coitadinho Mariano, vamos a ver uma coisa. Pedro Pinho. Se há tantas restrições a nível do futebol, se nem adeptos pode haver, se ninguém pode estar presente e toda a gente tem que ser testado. É uma boa pergunta. Não é? É uma boa pergunta. Alguém. Não, mas essa pergunta tem todo o cabimento. O Pedro Pinho teve que de demonstrar tem todo o cabimento essa pergunta. Depois o comportamento de Pedro Pinho em relação ao jornalista torna esta questão muito mais grave, obviamente. Otávio, afinal, da parte do presidente do Futebol Clube do Porto, a reação que teve publicamente, porque teve uma a nível privado, por telefone, mas teve outra publicamente que já aqui mostramos, ficou ou não aquém daquilo que era exigido, tendo em conta aquilo que se vê nestas imagens? Mariana, eu não posso dizer que o discurso dele corresponde à realidade. Uma razão simples. Ao dizer, arriscava-me que o Sérgio amanhã fosse ver o meu livro e depois via lá que efetivamente minha grande discordância tem que dar um livro, dele uma cópia autografada. Pá. Foi quando ele me jurou em falso, por algo que efetivamente devia-se confirmar que não era verdade, que era mentira. Portanto, eu não posso dizer que ele estava a falar a verdade. Então o Sérgio vai ao livro e depois vem aqui e diz-me o que lá está escrito. Portanto, Mariana, há uma coisa que eu sei. Nada justifica aquilo que aconteceu. É isso. Primeiro, nada justifica. Segundo, acho que o Futebol Clube do Porto não pode ser responsabilizado por nada, como em relação ao Benfica ou ao Sporting, dizia o mesmo. Claro. Não tem culpa nenhuma daquilo que aconteceu. É uma reação de alguém que está junto, é empresário. Já ouvi dizer que tem muita influência, é o número 2. Não há ninguém que venha que tivesse mais influência sobre o Presidente do Porto do que a dupla Jorge Mendes, Adelino Caldeira. Durante anos. Não acredito que o Pedro Pinho seja considerado o número 2. Muito bem, Otávio. Muito bem. Até porque a estrutura do Porto funciona de uma maneira diferente da do Sporting e do Benfica. Quando o chefe diz que sim, todos dizem que sim. Podem mandar recados, mas são incapazes publicamente dizer ou discordar daquilo que o líder diz. Ponto. O que é que não acontece no Sporting, nem acontece no Benfica. O Benfica caminha para aí também. O caminho vai ser esse. Se efetivamente não for capaz de dizer não à situação. Agora, aquilo que aconteceu em termos do comportamento do Pedro é censurável. Mas o Pedro, qualquer um de nós, quem é que poderá tirar a primeira pedra? Agora, aquilo as imagens estão lá, a justiça que atua, pune quem tiver que punir, e agora quer dizer aqui ao Sérgio. A Federação Portuguesa de Futebol não se demarcou do Cristiano Ronaldo. Ok? Ponto final. Segundo, assistimos todos a uma agressão de um jogador num jogo e hoje é vice-presidente da Federação. Muito bem, Otávio, esqueci-me dessa. Muito bem. A Federação Portuguesa de Futebol, nesse aspecto, não é exemplo para ninguém. Treinador que deu um soco, tiveste um treinador de Portugal que deu um soco a um jogador, da equipa contrária, da seleção contrária, e não lhe aconteceu nada, bateram palmas. É verdade isto. Dói, mas é verdade. Sérgio, portanto, há aqui duas situações. Agora, mas atenção, Otávio, volto a dizer uma questão de princípio. Estás-me a dizer isso porquê? Porque volto a dizer, porque tu há bocado tentaste ali atrapalhar com o Cristiano Ronaldo. Aquilo que o Cristiano Ronaldo fez. Aquilo que o Cristiano Ronaldo fez agora. Não perceberam isso? Aquilo que o Cristiano Ronaldo fez. Mal as coisas, calhar. E foi debatido e foi condenado pela CMTV e pelo CM. Também disse isso. Foi condenado da mesma forma, mas não teve da parte da instituição que ele representava, Federação de Futebol, que é o topo dos topos, qualquer reação. Ok? E em relação ao vice-presidente 2, também num jogo aconteceu isso e hoje é vice-presidente. Portanto, a Federação aí não tem autoridade moral para atuar sobre quem quer que seja. Que Deus te dê sempre a voz, Otávio. Que Deus te dê sempre a voz. E em relação a Pinto da Costa, Sérgio? Mariana, só para acabar, Mariana. E isto não invalida, que é uma questão de princípio, reafirme. Aquilo não tem justificação, aquilo que aconteceu. Nenhuma, zero, e que a justiça funcione. Ponto final. Agora, andarmos cá a saber quem convidou. Ele se estava lá, foi convidado por alguém. Assim como outros estiveram noutros estados e foram convidados. Quem é que pode agora obstruir? Eu não sei se o Pedro Pinho tem negócios com o Moreirense. Não sei. Sei lá. Mas sabemos que tem com o Porto. Eu não sei. Com o Porto tem.
Pode saber, tem. Mas E não pode, ter. Sérgio, não pode pode. ter. Isso o próprio Pinto da Costa Pode ter o Jorge assumiu Mendes. de forma clara, Sérgio, mas é ou não contraditório que Pinto da Costa tenha feito em privado telefonemas a pedir desculpa pelo que aconteceu e a demarcar-se, a explicar que Pedro Pinho não estava na comitiva portista e que depois tenha dito publicamente no Porto Canal aquilo que disse sobre o que aconteceu? Eu sinceramente não acho contraditório, porque mesmo na declaração, no telefonema que Pinto da Costa fez a Anselmo Crespo, o diretor de informação da TVI, que foi revelado pelo próprio Anselmo Crespo, Pinto da Costa lamentou o sucedido, sim senhor, mas garantiu que aquela pessoa não tinha nada a ver com o Futebol Clube do Porto e que não... Ele, no fundo, nesse telefonema de lamentar o sucedido, creio que a palavra desculpa não foi usada, pelo menos Anselmo Crespo não usou a palavra pedir desculpa, foi só condenar o sucedido. E Pinto da Costa também disse claramente a Anselmo Crespo, segundo o próprio Anselmo Crespo, que o Futebol do Porto não tinha nada a ver com aquele senhor, que não era dirigente do Porto, que o Porto não tinha nada a ver com isso. O discurso parece-me que é semelhante àquele que teve na entrevista ao Porto Canal, sendo que uma coisa é podermos estarmos aqui todos a fazer de conta que não há nenhuma ligação, que era um senhor que estava ali a passar e por acaso agrediu o jornalista, mas conhecemos perfeitamente que mais do que ser um empresário muito próximo do Futebol do Porto, que é um empresário, é uma pessoa que estava a acompanhar... Muito amiga do Presidente. E é uma pessoa que naquele momento estava ali a acompanhar... Mas qual é o problema? É que ainda não percebi qual é o problema. Naquele momento estava muito próximo das pessoas de Pinto da Costa. Aliás, nas imagens a seguir é possível vê-lo perto dos jogadores do Futebol do Porto. Quer dizer, não era uma pessoa que estava a passar na rua por acaso... E é ou não legítimo, Sérgio, tendo em conta as imagens e todo o filme daquilo que acontece, é ou não legítimo que se questione se este empresário teria tido o mesmo comportamento se ali não estivesse Pinto da Costa e se Pinto da Costa não tivesse primeiro falado com outro repórter de imagem a dizer para não estar naquela zona. É ou não legítimo colocar-se também essa questão? Eu acho que é legítimo e mais uma vez eu levanto uma questão que é como é que Pedro Pinho tem acesso àquela zona, que é uma zona que já me disseram que é uma zona técnica do estádio, é ali junto aos balneários, que depois se vê pelo menos a saída do balneário do Futebol Clube do Porto é ali num campo sintético que está ali. Como é que Pedro Pinho tem acesso a essa zona que, em teoria, e sobretudo num ano tão anormal como é o ano de pandemia, com todos os cuidados que a Liga teve em todos os estádios para evitar a circulação de pessoas, para restringir ao máximo a presença de pessoas estranhas ao jogo naquela zona, como é que Pedro Pinho circula por ali tão à vontade? Concordo, Sérgio, desculpa lá. Concordo totalmente com o que estás a dizer, totalmente. Finalmente. Concordo totalmente com o que estás a dizer. E concordas que pode ser feita uma relação entre o incómodo de Pinto da Costa relativamente à presença dos jornalistas e depois o comportamento daquele empresário ou não? Eu concordo, o que eu vi foi o Presidente a dirigir-se, e pode dirigir-se porque estava a ser filmado, e ele, algum problema, filmou-me e tal, e coisa, o que é que se passa? Está a filmar? Qual é o problema? Absolutamente nenhum, não foi num tom agressivo, nada. E depois, beijo atrás, na realidade, eu dou-te já um soco, não é um escrito não sei o quê, dou-te um soco, portanto, isto não tem cabimento, o tipo passou-se, o Pedro Pinho passou-se, não sei o que é que lhe passou pela cabeça. Mas foi em defesa de Pinto da Costa que teve aquela atitude? Não, acho que foi uma estupidez que lhe passou pela cabeça, ele nem a defender o Pinto da Costa, porque isto, de uma pessoa normal, isto só ia colocar mal um grande amigo dele que é simplesmente presidente do Futebol Clube do Porto. E ele só prejudicou o presidente do Futebol Clube do Porto como amigo. E prejudicou-se a ele enquanto pessoa? E prejudica-se a ele porque para mim, ele tem um ato que prejudica tanto o presidente do Porto que até pode ser expulso, por exemplo. Por exemplo, de sócio. Esta questão nós podemos ir buscar 30 exemplos. Agora, o Presidente não tem culpa nenhuma disto, pelo amor de Deus. Mariana, nós nesta questão podemos ir buscar 30 exemplos, podemos ir buscá-los onde nós quisermos ao longo dos anos. Podemos ir buscar exemplos. Ou mais. Agora, em qualquer exemplo que nós podemos dar, aqui estivemos para os criticar e os condenar. Aquilo que nós não podemos continuar a assistir é, seja Pinho, seja quem for, que continue a utilizar algum jornalista ou que não o deixe fazer o seu trabalho e que o continue a utilizar como saco de boxe. Isso é que nós não podemos deixar. Porque se nós continuarmos a deixar passarem claro... Concordo contigo. Porque se nós continuarmos a deixar passarem claro estas situações... Não pode passar. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que o Jorge Jesus disse no outro dia na conferência de imprensa. A polícia olha e finge que não vê se for preciso. Para quê? Para se meterem problemas? Então, mas vamos ver uma coisa. Então, se nós andamos aqui há uma semana a falar sobre este assunto
Houve alguns programas que eu já meti em causa se realmente o jornalista é que tinha que pedir desculpa. Porque mais um bocadinho o jornalista tinha que pedir desculpa por estar naquele local. Concordo com o Rodolfo. As instituições não têm que ser responsáveis e os nomes dos clubes não têm que ser postos em causa. Severamente castigado, concordo com as pessoas que estão presentes têm que dar a cara e têm que dizer, ok, eu cometi um erro. Concordo, e o Pedro Pinho disse que cometeu um erro. E eu gostei de ouvir. Pronto. Cometi um erro. Assumiu. Cometi um erro, não devia ter feito. Não devia ter feito. E assim é que tem que ser as coisas. Calado. Muito bem. Otávio, rapidamente, porque temos de avançar. Muito rapidamente, Mariana. Sim. Mariana, houve um acontecimento, a mim me marcou-me profundamente. Ver um diretor de comunicação entrar em campo da maneira agressiva, como fez o Rui Sequeira em relação ao árbitro, e ser punido com a pena mínima, é abrir a porta à repetição desses atos. Aí está. É inadmissível. É inadmissível. Otávio, Mais uma vez, o Conselho de Disciplina teve pessimamente. Deu um mau exemplo. O Otávio devia está a ter falar castigado do castigo ao assessor de imprensa. Vai tirar por cima. O que o Otávio está a falar é um facto que eu não posso desmentir e tenho de concordar com ele. Mais nada, ponto final, para agora. O que é que fez os dois dirigentes do Sporting em Braga, vez um ao pontapé numa porta, parecia um maluco, histérico ali a dar pontapés na porta. E o que é que dizes disso? E o que é que dizes também de um dirigente do Sporting ir ter com um ex-colega dele, que agora trabalha, é jornalista, ou pelo menos faz as funções de jornalismo. É comentador. Ir lá oferecer-lhe pancada e querer bater nele. Um dirigente do Sporting. Isto passou-se no jogo em Braga. Claro, condenava. Eu condeno isto como condeno o Cerqueira. Olha, o Pedro Pinho não é meu amigo. Conheço, tive 2 vezes. Agora, o Cerqueira, gosto muito dele, é meu amigo. Mas o Cerqueira teve mal. Agora, quem sou eu para dizer isto? Eu se estivesse lá, depois de ser o Porto gamado como foi, gamado, estou a imitar ali o meu amigo Aníbal Pinto, o Porto gamado naquele jogo que foi... Rodolfo, mas espera aí. Mas houve algum jogo este ano onde o Futebol Clube Porto tivesse perdido pontos, que não tivesse havido confusão? Mas quero lá saber o que tu dizes. Houve ou não? Diz-me deste jogo. Houve ou não? Houve sim. Então pronto. Houve sim. E depois vamos aos outros. Não, houve sim. Eu quero que tu digas. Mas houve algum jogo onde tivesse perdido pontos, não tivesse havido confusão. É assim. Neste jogo... Olha o que eu te vou dizer. Mas espera aí, és uma pessoa inteligente. És uma pessoa... Olha o que eu te vou dizer. És uma pessoa inteligente. És uma pessoa culta. És uma pessoa que sabe estar. És uma pessoa com classe e categoria. Tentas dar as voltas às conversas. Mas eu estou-me a referir ao jogo... Não vamos atrás. Estou-me a referir ao jogo em que o Futebol com o Porto diz adeus ao título. São 3, companheiro. São 3. Mas espera aí, Rodolfo, houve uma coisa. E agora tu diz-me se tenho razão ou não. Esta temporada, todos os jogos em que o Futebol Clube Porto perdeu pontos, houve confusão no final. Tenho que ir ver os jogos e mais, ver fez bem, não fez bem. Tu tens que pensar desta maneira. Então, se os clubes pequenos, ainda há pouco disseste que o Farense, esta temporada, tem sido altamente prejudicado. É verdade. Então, o que é que aconteceria se cada vez que os clubes pequenos fossem prejudicados e fizeste este folclore no final do jogo? Olha, então vou-te dizer uma coisa. O que é que seria o campeonato? Olha, vou-te dizer uma coisa. Seria o quê? O Oeste? Era o Oeste? Eu vi isto e escrevi. Eu li isto. Não pode ser assim, pá. Não. Vamos a factos concretos, vamos a jogos. Mas há maneiras. Vamos fazer um programa e diz assim. Não é bater nos árbitros. Olha, mas tu estás de acordo em bater-se nos árbitros? Em bater nos árbitros? Sim. Queres que se bata nos árbitros no terreno de jogo? É isso que tu estás a dizer? Não. Embora alguns merecessem. Olha, mas o Futebol Clube Porto, enquanto instituição, grande como é, tem outras maneiras de reclamar. Não é já isto. estás a falar de casos concretos. Os 15 penaltis que agora o Porto tem a favor, foram todos bem assinalados, na tua opinião? Todos bem assinalados, a não ser que me digam aqui, lembras-te deste jogo e tal, mas há mais uns 4 ou 5 ou 6, como outras equipas devem de ter, em que não marcaram a favor do Porto, mas o problema não é esse, é que quando com o Guimarães, em casa, o Porto tem 2 penaltis, não foi falta, mas o Porto ganhou. E quando acontece isto, como o Sporting já foi prejudicado e conseguiu ganhar o jogo, ou foi beneficiado, o Benfica já foi prejudicado e conseguiu ganhar o jogo, isso depois passa, suaviza. Agora, quando se é prejudicado e se perde pontos... Teve 9 penaltis em 9 jogos estava empatado.
Opa, calado, diz-me se não não pode foram ir atrás. penaltis. Mas, Diz-me se não foram penaltis. Quero lá nós estamos saber. aqui semana após semana. Não me vais perguntar com 47 anos como vai recordar todas as jornadas. Estás a ver, Agora, eu com a minha idade. Agora, eu digo-te uma coisa, se foram penaltis, são penaltis. Quando não são penaltis, não são. Agora, ponto final. Sabes quantas vezes o teu ponta de lança se atira para a piscina num Mas jogo? é diferente. E atira-se leva amarelo. Quando não é... Não, mas o problema é que, além de não levar amarelo, continua a atirar-se e ninguém o critica também. Qual é o problema dele? Isso faz parte do jogo. Também devíamos criticar do jogo, não. Tentar enganar os árbitros. Sempre. Não faz parte do jogo. Todos os jogos. Estás a brincar comigo? Não faz parte do jogo. Mas todos os jogos. Estou a falar com o calado jogador? Estou a falar com o calado jogador ou estou a falar com o Totó? Com o Totó dali? Não, estou a falar com o calado. Sabes qual é que é o problema? Diz. Essa é a cultura aqui em Portugal. Sabes É lá porquê? fora também. Eu vejo Inglaterra. Eu vejo. Não, mandam-se para o chão. Sabes o que é que os adeptos fazem? Estão a assobiar o jogo todo. O jogo todo. Eu vejo Inglaterra muitas vezes assim. Só te queria falar aqui. Mariana, eu sei de cena porque estou a falar mais aqui. Com cartão. Não, eu sou... O Hugo Miguel, há 4 anos seguidos, como árbitro e VAR, ele beneficiou uma vez o Porto e prejudicou 5, 8 vezes. Foi prejudicado. Atenção que isto foi um relatório que 3 árbitros fizeram. O Sporting foi beneficiado 8 vezes e prejudicado 12. E agora vou dizer isto, não é para te magoar também, foi o que eu li. O Benfica, ele beneficiou 19 vezes e prejudicou 4. O Hugo Miguel. Em situações, em análises ao jogo, tanto como árbitro como o VAR. Mas isso é muito Quem diz isto é Jorge Croados, Querias intervir sobre esta contagem do Rodolfo, Eu estava a perguntar se isso eram as contas do Rodolfo, se o Rodolfo quando a fazer as contas, ou se está a usar a cabeça dos outros, nesse caso. Não, eu disse antes, atenção, o que eu penso por mim, e o que eu digo, mas os números de cara. São verdade ou são opinião de alguém? Peço desculpa, estava-te a ver aí, tu aí estás maior do que ali, percebes? É uma televisão maior, e então eu queria te ver bem. Não estou sujo, calma, não estou sujo. Embalou-me mal, não, estou a perguntar se é a tua opinião ou se é a opinião dos outros. O que eu te digo é uma coisa, o que eu estou a falar, disse isto antes ou não disse? O que eu estou a falar foram 3 árbitros, digo os nomes deles, que eu li, não sei se é verdade ou mentira. O que eu li foi o Jorge Croado, o José Leiroz e Fortunado Azevedo. As análises que eles fizeram durante 4 anos nestes jogos. Agora, se tu me disseres que isto é mentira, eu não te posso dizer. Se tu disseres assim, isto é uma análise mal feita, isto é mentira, eu tenho que comer o que tu estás a dizer, porque eu não sei. Não vou dizer isso. Eu só vou dizer que muitos desses lances que para uns árbitros são perfeitamente claros, para outros são o contrário, são claros ao contrário. Claro. É só isso. Acho que muitas vezes a leitura que os árbitros têm não é necessariamente a lei. Tens todo o direito de dizer isso. Olhando para aquilo também, Otávio, que aconteceu depois do jogo em Moreira de Cónegos, os adeptos do Porto manifestaram-se. Nós aqui já mostramos algumas imagens antes do jogo entre Porto e Famalicão. Houve mesmo um protesto por parte da claque Super Dragões, um cordão humano, uma situação que até obrigou à intervenção da polícia. São as imagens que estamos a ver neste momento. Este tipo de acontecimentos podem ou não contribuir para uma maior pressão sobre as equipas de arbitragem, Otávio? Mariana, este ano, os árbitros terem esse argumento, acho que é uma patetice. Uma razão simples. Este ano nem há público nos estádios. Que pressão é que eles sofrem? Não, Mariana. Como disse, o critério de nomeações é ridículo, é irresponsável. E o Sr. Fontela, se tinha que fazer a mala e dizer, isto ultrapassa-me completamente, eu estou aqui, se tiver, ou não sei, sob o domínio de alguém, e ia embora, saía pelo seu pé. Agora, Mariana, há aqui uma pessoa que efetivamente tem sido muito apontada a dedo pelos seus comportamentos para com a arbitragem. E que neste jogo de Moreira de Cónegos manteve a calma. O diretor de comunicação falta ao respeito ao diretor do futebol. O senhor de imprensa. Tem que o agarrar para tirar. Mariana, isto é que está errado. E tem que ser exemplarmente castigados. Não é pelo mínimo, é pelo máximo. Mariana. Agora, há uma coisa que é real. O Porto tem total legitimidade, foi prejudicado, como teria o Benfica, como tem o Sporting, acabou por ganhar este jogo, mas tem razões de queixa enormes na arbitragem, ridícula, incompetente. Mas quem é que o meteu lá? Conselho de Arbitragem. O Conselho de Arbitragem que o meteu lá. Mariana, se puseram incompetente, a responsabilidade é efetivamente quem nomeia. É do Fontelas e seus pares. Quem é que devia ter metido, Otávio? Diz? Quem é que devia ter sido nomeado para esse jogo, para o jogo do Sporting Nacional? Quem é que? Devia ter sido nomeado.
O Sporting foi prejudicado. O Sporting foi prejudicado no jogo. Não é isso. Eu estou a perguntar, na tua opinião, quem é que devia ter sido nomeado para este jogo? Manuel Oliveira não serve. Quem é que devia ter sido nomeado para este jogo? Quem é que foi o VAR? Quem é que devia ter sido nomeado? Quem é que devia ter sido nomeado? Eu estou a ouvir muito mal, Mariana. Diz E lá, a mim Mariana. consegue-me ouvir bem, Otávio? Assim o Sérgio consigo. está a perguntar quem é que o Otávio acha que devia ter sido nomeado para o jogo do Sporting. Se o Otávio não concorda com a nomeação de Manuel Oliveira, então quem é que devia ter sido o árbitro na opinião do Otávio? Quem é que era uma escolha certa? Temos tantos árbitros no ranking que estão melhor qualificados. Estão melhor qualificados do que estes senhores. Ficou algum de fora esta semana, Otávio? Diz? Ficou algum de fora esta semana dos que estão melhor? Dos mais bem Mas era estou a dizer que ficou de fora. Podem mudar os árbitros. Porquê é que mandaram para... Qual é a justificação para ti para meter um árbitro destes que têm tido estes comportamentos a apitar o Sporting num jogo extremamente difícil? Complicado. Hoje não há jogos fáceis. Otávio, o jogo entre o primeiro e o último classificado... Mas já vi que és um um jogo defensor do difícil, Fontelas. Defendes o Fontelas, defendes a incompetência, defendes isso Há uma tudo. lógica Parabéns. nisto. Eu dou-te os parabéns. Otávio, para defender Fontelas há muita gente. Ó, Sérgio, eu dou-te os parabéns. Passem a bola, difícil. passem a bola. É Para difícil defender defender. Está aí muita gente, Otávio. Lá, Não, o que eu bem. pergunto é, mas em teoria o jogo entre o primeiro e o último classificado é mais difícil do que o jogo entre duas equipas que estão a lutar para não descer divisão? Um Portimonense Rio Ave, por exemplo. Aquilo que eu digo é que o Feirense Vizela. Tem que haver um critério que evite estas situações. Responsabilidade. Então qual é que é o critério, Otávio? Eu gosto de saber. Eu gosto de uma alternativa, de uma solução. Qual é o critério? Olha, primeiro é os árbitros serem castigados quando cometem erros primários. É por o João Pedro a apitar os jogos todos. E não são. Agora, efetivamente, eu sei que a arbitragem tem uma cartilha. A arbitragem tem uma cartilha que passa aos seus, aos seus cartilheiros. Tem. Portanto, isto é uma coisa organizada. Agora, há uma coisa que é visível aos olhos de toda a gente. Há uma coisa que é visível aos olhos de toda a gente. Conheces algum cartilheiro ou não? Tu queres saber mais do que eu sei, mas eu não te digo. Tu és um juiz experiente. Eu quero saber se conheces algum cartilheiro. Vai à procura. Eu não conheço nenhum, conheço algum. Tu comigo queres tirar nabos da púcara, não vais tirar. Tenho muitos anos disto. Eu não sei do que é que estás a falar. E já virei muitos francos, Sérgio. Eu não sei do que é que estás a falar, pá. Tenho muitos anos, sabes. Sabes e muito mais. Não sei, pá. Sabes muito mais que aquilo que eu te digo. Não sei nada. É sério, sabes Não sei muito nada. mais. Entretanto, Otávio e Sérgio, temos mais temas de coisa- conversa, ainda sobre o jogo em Moreira de Cónegos, porque Sérgio Conceição recorreu à estratégia de João Palhinha para tentar estar no Clássico. O treinador do Porto recorreu da suspensão de 21 dias para o Tribunal Arbitral do Desporto, interpôs mesmo uma providência cautelar. O objetivo é congelar o castigo para poder estar no banco no jogo com o Benfica. Um tema em destaque nesta edição do Golos, a seguir uma curta pausa. Até já. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Mercedes-Benz. Faça parte desta viagem. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As OptiOdds. ESC Online é o outro campeonato. Não, mas conta mais sobre isso. Vamos para a semana, voltamos aqui no mês. O que é que lá? A Leiria está com para a cidade da cultura. Amigos, cervejas à parte. Nova edição limitada para brindes em segurança. Superboc, sabor autêntico. Pele mais flácida a partir dos 50? Novas ampolas refirmantes Age Perfect. 10 vezes mais concentradas em fração de AA de colagênio. TAC, abrir e aplicar. Em 7 dias, rosto, pescoço e decote mais firmes. A minha pele é um reflexo da minha força. A idade perfeita começa agora. Ampolas Age Perfect de L'Oréal Paris. Completa a sua rotina com o creme dia ou noite Age Perfect. Deposita agora 10 euros no Bacana Play e ganha 50 euros em bónus para jogares. A diversão está à tua espera. Bacana Play, dá um play na vida. Estamos todos a precisar de uma semana fora. A partir de segunda, experimente. Massa fresca Italiamo, diversas variedades, 1,89€ cada.
Queijo burrata Italiamo, 2,50 €.